Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde, todo mundo. Iniciando mais uma aula de preparação aí do nosso intensivão de férias. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de avaliação da aprendizagem. Coloquei para vocês aí uma pergunta. Avaliar é medir resultados ou é compreender processos de aprendizagem? Como que você avalia? Como que é a nossa concepção de educação? Hoje nós vamos estudar a avaliação de aprendizagem, um dos temas mais importantes para a prática docente. Além de concursos, além de provas, para a prática do dia a dia é muito importante e muito recorrente nas provas. A pergunta que vai orientar toda a nossa discussão hoje é: avaliar significa apenas medir resultados ou compreender processo de aprendizagem? Ao longo da nossa aula hoje, das nossas discussões, nós vamos perceber que avaliar é muito mais que isso. Não é apenas aplicar uma prova, uma atividade, um exercício, um bate-boca. Não é apenas atribuir nota. Avaliar é acompanhar o processo, é interpretar as evidências que surgem durante todo esse processo, é intervir quando necessário, é tomar decisões pedagógicas, sempre favorecendo a aprendizagem dos estudantes. Então, anotem aí que avaliar é acompanhar, interpretar evidências, intervir quando necessário, tomar decisões pedagógicas. Avaliar é favorecer a aprendizagem dos estudantes, tá? E para falar de avaliação, na nossa última aula falamos da avaliação segundo a LDB. E vamos retomar como é a avaliação, como ela aparece na LDB, para depois nós entrarmos em alguns teóricos, em alguns autores. Vamos começar então retomando a LDB. Segundo a LDB, a avaliação ela tem 3 características. Ela deve ser contínua, cumulativa e qualitativa, com a possibilidade, ao longo do processo, de recuperação. Isso significa que a avaliação não deve acontecer apenas lá no final do bimestre ou no final do ano letivo. Ela precisa acompanhar toda a trajetória do estudante. Só um minutinho. Ela precisa acompanhar toda a trajetória do estudante. A avaliação, ela precisa considerar a evolução desse estudante e valorizar essa evolução. A qualidade da aprendizagem não é medida apenas na nota, mas em todo o caminhar desse estudante, tá? Só um minutinho, vamos permitir. Quando a gente pega as provas, quando a gente pega as bancas, os processos seletivos, eles vão cobrar esse tema, vão cobrar referente à LDB, e geralmente eles querem tirar do candidato se ele compreende que a avaliação não se resume apenas na prova. E lembrem-se, a avaliação na perspectiva da LDB é acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Coloquei para vocês aí. O que as bancas gostam? Falar que a avaliação é nota. Não, isso é diferente. A avaliação é prova. Não, isso é diferente. A avaliação é acompanhamento. Tanto que a LDB nos traz a avaliação como contínua, cumulativa, qualitativa. Então, o que é a avaliação, então? Né? Vimos aí como é a avaliação dentro do processo ali das competências da LDB. E o que é a avaliação, então? A avaliação é coletar evidências, interpretar informações, tomar decisões pedagógicas. Avaliação não é punição, não é exclusão, não é apenas atribuir nota. Avaliar é coletar informações sobre a aprendizagem, é interpretar essas informações e, além disso, tomar decisões a partir delas. Qual o rumo que eu vou seguir? Portanto, a avaliação não se trata de uma punição. Eu não posso excluir o aluno que não alcançou determinada nota, que não alcançou êxito na resposta. Eu não posso classificar o primeiro, o segundo, o terceiro. Sabemos que vivemos num mundo classificatório.
A nossa realidade como professores é classificatória. Precisamos passar muito bem no processo seletivo ou no concurso para estar dentro, para ter uma sala de aula. Só que quando nós trazemos essa realidade de avaliação para a nossa realidade dentro de sala de aula, pensando no aluno, pensando no estudante, eu não posso pensar em exclusão, não posso pensar em punição, não posso pensar em classificação. Eu estou pensando a avaliação dentro da sala de aula como um caminho, o caminhar de aprendizagem daquele estudante. Uma avaliação coerente, ela permite que o professor compreende que o estudante aprendeu, o que ainda não aprendeu e quais as intervenções necessárias. Então, uma avaliação ok, ela vai trazer para o docente o que o aluno aprendeu, o que o estudante sabe. Ela vai trazer também aquilo que ele não aprendeu ainda. E naquilo que ele não aprendeu ainda, o docente, o professor, vai tomar a decisão do que fazer dali para frente. Qual intervenção será necessária? E se o aluno aprendeu tudo, a avaliação mostrou que ele compreendeu tudo, ponto. Qual o avanço que eu vou ter ali com aquele estudante? Então, isso é avaliar. Eu vou coletar as evidências, vou coletar todas as informações, eu vou interpretar essas informações e vou tomar a decisão a ser seguida. E quando nós falamos de evolução também, a evolução ela passou por uma evolução. A avaliação passou por uma evolução. E, historicamente falando, a avaliação ela está muito associada ao exame, à seleção, à classificação dos estudantes. Eu sou de uma época, tenho 38 anos, sou de uma época que saía no boletim escolar a classificação do estudante, do aluno na sala. Então, vamos pensar, eu sou da época da série. Então, eu estou lá na 6ª série. Saía a classificação, Ana Carolina, 2º lugar da 6ª série A. Ana Carolina, 5º lugar do ensino fundamental. Eu sou de uma época que no boletim vinha a classificação bimestral, certo? Nesse modelo tradicional, avaliava-se para aprovar, reprovar e ranquear também, né? Já em uma perspectiva contemporânea, que é a nossa escola de hoje, a avaliação é como diagnóstico, como intervenção, como acompanhamento da aprendizagem. A mudança central histórica aqui está em a avaliação deixa de servir apenas para medir resultados e ela passa a servir para melhor processo educativo, certo? Então, pensando historicamente, a avaliação, ela deixa de medir resultados e ela passa a melhorar o processo educativo, certo? E aí vamos pensar um pouquinho, então, como a gente tem feito em todas as aulas. Uma professora aplica a prova, entrega a nota e inicia um novo conteúdo. O que nós temos aqui? Uma avaliação ou um exame? Vamos pensar nessa situação. E aí eu pergunto para vocês, é avaliação ou é exame? Pensa nessa pergunta, porque nós vamos estudar Cipriano Lucchesi. E ele vai nos fazer entender o que é avaliação, o que é exame, o que essa professora está fazendo. Se não há análise de resultados, se não há intervenções, se não há retomada de aprendizagem, nós estamos diante de uma prática muito mais próxima de exame, uma prática tradicional, do que uma prática de avaliação contemporânea. Hoje, precisamos aplicar a prova, precisamos entregar a nota e precisamos retomar conteúdo com aquele aluno. O que ele acertou, o que ele deixou de acertar. Nós precisamos, é responsabilidade do professor. E falando em Cipriano Lucchesi, quem é Cipriano Lucchesi? É a principal referência brasileira quando nós falamos de avaliação. E eu trouxe para vocês 3 defesas chaves dos livros, dos pensamentos, de toda a teoria de Cipriano Lucchesi. A avaliação inclusiva, a avaliação diagnóstica, a avaliação como tomada de decisão. Esse autor é uma das principais referências brasileiras quando falamos em avaliação de aprendizagem.
Segundo, sua grande contribuição é diferenciar a avaliação de exame. Para Cipriano Lucchesi, avaliar exige investigar a realidade, compreender o que está acontecendo e tomar decisões para melhorar o processo de aprendizagem como um todo. A avaliação aqui é numa perspectiva de caráter diagnóstico, inclusivo e pedagógico. Como eu vou avaliar um aluno com TEA? Como eu vou avaliar um aluno com TTH? Como eu vou avaliar um aluno com alguma dificuldade? Ele nos traz que a avaliação precisa ser inclusiva. A avaliação tem que incluir o aluno. Se ele apresenta alguma dificuldade, aparente ou não, a avaliação está ali para incluir. A avaliação está ali para diagnosticar o caminho que o docente tem que tomar. Dar o próximo passo ou retomar? Voltar 3 passos? A avaliação é uma tomada de decisão. Como será a minha próxima aula? Certo? O ato de examinar é classificatório. O ato de avaliar é diagnóstico e inclusivo. Então, o que nós precisamos gravar muito, a ideia central de Cipriano Lucchesi. Examinar e avaliar não é a mesma coisa. O exame classifica, seleciona e muitas vezes exclui. Enquanto a avaliação diagnóstica, ela inclui, ela orienta, ela mostra decisões pedagógicas. Então, para a prova, para o processo de vocês, para o concurso de vocês, guardem. Exame está ligado à classificação. A avaliação está ligada ao diagnóstico e à intervenção. Exame, diferente de avaliação. São coisas distintas para Lucchesi. E eu trouxe para vocês aí um quadrinho, para nós compararmos, onde exame classifica e a avaliação diagnostica. O exame seleciona, a avaliação intervém. O exame exclui, a avaliação inclui. O exame encerra o processo, a avaliação reorienta o processo. Essa tabelinha é muito importante para as provas de vocês. Ali nós costumamos utilizá-la para situações de sala de aula. O que está acontecendo na sala de aula? Está classificando, está selecionando, está excluindo, está encerrando, está fazendo exame. Não tem nada a ver com o Cipriano Lucchesi. Está diagnosticando, está intervindo, está incluindo, está reorientando, está avaliando. É Cipriano Lucchesi. Certo? A prática que está mais próxima de uma avaliação formativa e inclusiva é aquela prática que está na avaliação. Diagnóstica, intervém, inclui e reorienta. A prática que está mais próxima da prática classificatória, ela classifica, ela seleciona, ela exclui, ela encerra o processo. Vamos pensar então aí nesse estudo de caso. A professora aplica uma prova, dá a nota e encerra o conteúdo. Nós retomamos lá aquele início. Aqui não há retomada, não há análise de erro, não há replanejamento. Segundo a perspectiva do Lucchesi, que acabamos de falar, aqui nós temos uma prática que aproxima do exame. Houve verificação e classificação, mas não houve a avaliação. Então, é uma avaliação sem sentido pedagógico, tá? Então, aqui a concepção que está aparecendo é contrária ao que Cipriano Lucchesi afirma. Aqui é uma perspectiva contrária a Lucchesi, contrária à avaliação. É uma perspectiva de exame, é uma prática que se aproxima do exame. Por quê? Porque quando eu dou uma prova, eu preciso fazer retomada, análise de erro e replanejamento. A professora aplicou uma prova, deu a nota, encerrou o conteúdo. Não. Ela vai retomar, ela vai analisar os erros, ela vai replanejar. Aí é uma avaliação. Do contrário, a resposta já está ali.
É uma concepção de exame, tá? E se após a prova nós tivermos análise de erros, reorganização de ensino e proposta até de uma recuperação? Aí nós temos a avaliação na visão de Lucchesi. Certo? A situação aqui, ela muda. Após a prova, a professora analisa os erros, ela reorganiza o ensino, ela propõe a recuperação. Nesse segundo caso, os resultados eles foram usados para o próximo passo, para tomar decisões. Aqui nós temos uma prática avaliativa, porque a informação coletada, ela vai servir para intervir no processo de aprendizagem. Ou seja, ela vai servir para o professor dar o próximo passo. Esse aqui é o ponto central. Avaliar é usar os dados para agir pedagogicamente. Isso que é o importante da avaliação. E nós temos uma questão aí. Uma prática que utiliza resultados para reorganizar o ensino aproxima-se de exame, seleção, avaliação ou classificação. Eu estou reorganizando o ensino. Quando uma prática utiliza os resultados para reorganizar o ensino, estamos falando de avaliação, não é de exame. Lembra que o exame encerra o processo, encerra o conteúdo, certo? Estamos reorganizando para ver o próximo passo, estamos falando de avaliação. Lá no dia da prova, a banca pode tentar confundir vocês usando palavras como prova, nota, resultado. Uma prova que utiliza resultados para reorganizar o ensino, tá? Uma avaliação que pode estar utilizando isso. Mas o que define a avaliação não é o instrumento utilizado. O que define a avaliação é a finalidade dela. É a finalidade da prova. A professora deu uma prova de língua portuguesa e utilizou os resultados para reorganizar o ensino. Isso é o quê? Exame, seleção, avaliação, classificação. É a avaliação. A professora deu uma prova de língua portuguesa para encerrar o bimestre. Isso se aproxima do quê? De exame. Certo? Cuidado, porque no dia da prova eles vão utilizar palavras como prova, nota e resultado. Essas palavras é para confundir. O que eu preciso saber? A avaliação não é a prova, a avaliação não é a nota, a avaliação não é o resultado. A avaliação é o instrumento, desculpa, isso tudo é instrumento. A avaliação é a finalidade que eu estou utilizando esse instrumento. E o Lucchesi também fala sobre recuperação. E recuperação não é castigo. Recuperação não é uma atividade extra. É uma nova oportunidade de aprender. É voltar um passo para ter certeza que a aprendizagem foi consolidada, para dar sequência e dar os próximos passos. Ali, na recuperação, é a intervenção pedagógica. De nada adianta eu dar uma prova, observar que o aluno não teve o êxito que era necessário, não alcançou ali o êxito necessário, que ainda tem algumas questões ali pendentes, e aí eu simplesmente entrego uma folha de recuperação para ele e não faço a intervenção pedagógica. Se eu não fiz a intervenção pedagógica, de nada adiantou a recuperação também. Se eu analisei a avaliação ali, a minha prova, e eu estou analisando ela para seguir, para dar os próximos passos, eu preciso, antes da recuperação, intervir. Fazer as intervenções necessárias para que o aluno consiga realmente recuperar e consiga dar o próximo passo. Na perspectiva de Lucchesi, recuperação não pode ser entendida como castigo, punição ou uma simples atividade que foi entregue. A recuperação ela deve ser uma nova oportunidade de aprendizagem. É importante nós reforçarmos que a recuperação deve ocorrer de maneira contínua e integrada à avaliação formativa.
Também não adianta eu dar uma recuperação lá no final do bimestre, que eu tenho que recuperar 2 meses antecedentes. Eu tenho que fazer recuperação durante o processo, certo? Isso permite o professor replanejar sempre a sua prática, sempre de acordo com as necessidades dos estudantes. Lucchesi defende a recuperação, mas uma recuperação como nova oportunidade de aprender. E nós temos mais uma autora que fala muito de avaliação, Jussara Hoffmann. Catanduva adora cobrar Jussara Hoffmann. Quem é? É a principal representante sobre avaliação, a avaliação mediadora. O Lucchesi nos traz o que é a avaliação. Para que serve uma avaliação? Como utilizar uma avaliação? Lucchesi nos traz que a avaliação não é exame. E a Jussara Hoffmann nos traz uma avaliação mediadora. Sua contribuição aqui é ajudar a compreender que avaliar não é apenas verificar o que o aluno aprendeu, mas acompanhar o percurso de construção do conhecimento. Não foge muito do que Lucchesi defende, não foge muito do que ele fala. Nós vamos acrescentar algumas coisas. A avaliação mediadora exige observação, escuta, intervenção e, principalmente, reorganização da prática pedagógica. Utilizei a avaliação, observei, intervi, e agora eu vou reorganizar o próximo passo. Frase mais cobrada de Jussara Hoffmann. Ficou aí na carinha do desenho. Avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento. Palavra-chave de Jussara Hoffmann, processo. Avaliar é acompanhar o estudante em seu percurso de aprendizagem. Isso significa, então, que a avaliação não deve acontecer apenas em momentos isolados. Ela precisa estar presente durante o desenvolvimento das atividades. Ela permite que o professor compreenda as dificuldades e vá intervindo de forma adequada. Avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento. Jussara Hoffmann, processo. Tá? A avaliação ela não vai acontecer isolada. Ela vai acontecer durante todo o desenvolvimento das atividades. Então, o que é uma avaliação mediadora? Ela acontece quando o professor está observando, acompanhando, intervindo, provocando reflexões e reorganizando as práticas. O professor ele não precisa esperar o final do bimestre, o final do ano, o final do processo para descobrir se o estudante aprendeu ou não, ou para descobrir o que ele não aprendeu. O professor ele acompanha durante o processo a aprendizagem do estudante através das avaliações mediadoras. E ali ele vai fazendo intervenções enquanto a aprendizagem ainda está acontecendo. Essa é uma concepção muito importante para vocês, para identificar em situações práticas. Aparece um caso. Como que foi feita as mediações durante todo o processo para retomar, para continuar a aprendizagem? O professor não espera final de processo para descobrir se o estudante aprendeu ou não. Ele vai durante o processo observando, acompanhando, intervindo, provocando reflexões e sempre, a todo momento, reorganizando a sua prática. Então, nós precisamos pensar aí, o que não é e o que é. A avaliação mediadora não é apenas corrigir prova, dar nota, aprovar ou reprovar. Não é. Esses procedimentos, eles podem existir sim, sem problema algum. Mas o que vai definir uma avaliação mediadora é o que caracteriza essa concepção durante todo o processo. É a mediação, é o acompanhamento, é a aprendizagem.
tá? Então, não é corrigir prova, atribuir nota, aprovar ou reprovar, não é avaliação mediadora. Mas estes procedimentos, eles podem existir sim, mas eles não estão definindo a avaliação mediadora. Eles fazem parte do processo. O foco da avaliação mediadora está na aprendizagem, no diálogo, na intervenção, na construção progressiva do conhecimento, tá? Vamos pensar um pouquinho então. Durante uma produção textual, acompanhe os alunos, faz perguntas, sugere melhorias e acompanha a reescrita. Se o professor está fazendo tudo isso, ele está seguindo a avaliação mediadora de Jussara Hoffmann. Neste caso, durante uma produção textual, a professora acompanhou os alunos, fez perguntas, sugeriu melhorias, observou as reescritas. Essa prática se aproxima da avaliação mediadora de Jussara Hoffmann. Ah, mas por quê? Porque há acompanhamento do processo, há intervenção pedagógica, existe oportunidade de avanço. A professora não está esperando a redação, a produção textual pronta para depois ela fazer o que tem que fazer, correção e dar nota. Ela está participando de toda a construção do aluno. A professora ela não esperou o produto final para avaliar. Ela atuou efetivamente durante toda a construção da aprendizagem. Esse é o pensamento, esse é a prática de avaliação que se aproxima da avaliação mediadora de Jussara Hoffmann. Estar ali o tempo todo, né? E se nós estivermos durante o processo, o professor observa dificuldades e modifica a estratégia. Então, o professor está lá, dando suas aulas, fez o seu planejamento, mas ele observou dificuldades. E o que ele vai fazer na hora que ele observou dificuldades? Ele vai mudar a rota. Ele vai modificar a estratégia, ele vai replanejar. Ele está utilizando a avaliação para medir a aprendizagem. Essa é uma situação muito típica da avaliação mediadora. O professor observa todo o percurso, ele vai interpretando as dificuldades e ele vai reorganizando a sua ação. Lá nas provas de vocês, no seletivo, o verbo, anota aí, observar, acompanhar, intervir, dialogar e replanejar. Estes verbos estão indicando a avaliação formativa, a avaliação mediadora. Estão indicando Jussara Hoffmann. Vamos voltar? Os verbos são observar, acompanhar, intervir, dialogar e replanejar. São verbos que geralmente indicam a avaliação formativa, a avaliação mediadora, Jussara Hoffmann. A avaliação mediadora caracteriza por... Lembra, a avaliação mediadora está durante todo o processo. Ela se caracteriza por acompanhamento processual. Ela não é classificatória, ela não é uma mensuração, algo isolado, e ela não é exame final. A avaliação mediadora, escrevam aí, está voltada para o processo de construção de conhecimento, para intervenção pedagógica. Não se esqueçam disso. E quando a gente fala de avaliação, nós falamos dos tipos de avaliação, né? E nós temos alguns tipos, e vamos entendê-los agora. Temos a avaliação diagnóstica. Tá? Ali o que o aluno já sabe. Então, eu vou diagnosticar o que o aluno traz na sua bagagem. Vou diagnosticar o que ele traz do ano anterior, o que ele traz do bimestre, o que ele traz de informações da sua vivência, seu repertório cultural. A avaliação diagnóstica é o que o aluno já sabe. Quando que a avaliação diagnóstica vai acontecer? Antes do processo de aprendizagem. Vou iniciar um novo capítulo? Vou iniciar um novo tema? Eu vou fazer uma varredura, um diagnóstico para saber o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe.
Como que eu faço isso? Uma sondagem, por exemplo. Acontece muito na educação infantil ou no ensino fundamental, os anos iniciais. O aluno está alfabetizado? Vamos fazer uma sondagem. Vamos ver o que ele traz, o que ele já sabe, para aí eu dar sequência na aprendizagem. Aí eu entrar no processo, tá? A avaliação diagnóstica, ela responde a pergunta que está aí. O que o estudante já sabe? Ela normalmente aparece antes do início de um conteúdo, de uma sequência didática ou até mesmo de uma etapa de ensino. A função da avaliação diagnóstica é levantar conhecimentos prévios. Além de levantar os conhecimentos prévios, elencar as dificuldades, as facilidades, as necessidades dos estudantes. A partir desse diagnóstico que o professor fez, ele vai planejar suas intervenções, tá? Avaliação diagnóstica antes do processo e vai nortear as intervenções do professor. Primeira semana de aula, o professor vai verificar os conhecimentos prévios. Ele faz uma roda de conversa, uma roda de debate, né? Uma sondagem, algo do tipo. Ele está fazendo uma avaliação diagnóstica. Ele está vendo o terreno que ele quer pisar, que ele vai pisar. Então, se na primeira semana de aula o professor aplica uma atividade para verificar o que o aluno já sabe sobre determinado conteúdo, ou o que ele está trazendo do ano anterior, ele está realizando uma avaliação diagnóstica. Vamos voltar das férias. E aí, voltando das férias, a gente vai tentar ver, né? O aluno lembra do que eu falei antes das férias? Ele guardou o conteúdo ou já se esqueceu de tudo? Eu estou fazendo uma avaliação diagnóstica. O objetivo aqui não é atribuir nota, mas é compreender o ponto de partida. Vou partir da onde? Para chegar aonde? Para a prova de vocês, para o seletivo de vocês, associem, escrevam, avaliação diagnóstico, levantamento inicial, conhecimentos prévios. Tá? Então, para vocês, avaliação diagnóstica, levantamento inicial, conhecimentos prévios. Continuando nos tipos de avaliação, nós temos a avaliação formativa. Essa é uma avaliação durante o processo. Como que a gente vai saber que é uma avaliação formativa? Como que o aluno está aprendendo, tá? E aí nós temos palavras-chave da avaliação formativa: feedback, acompanhamento, intervenção. A avaliação formativa, ela acontece durante o processo de aprendizagem. A função da avaliação formativa é acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, é orientar as intervenções pedagógicas. É importante aqui o destaque que a avaliação formativa, ela fornece informações para o replanejamento, subsidiando intervenções que vão favorecer o progresso de aprendizagem. A avaliação formativa, ela fornece informações para replanejamento. E ela vai ser a base das intervenções do processo de aprendizagem. Tá? Então, a avaliação diagnóstica, eu respondi a pergunta: o que o estudante já sabe? A avaliação formativa, eu respondo a pergunta: como que o aluno está aprendendo? Certo? E nós temos também a avaliação somativa. E aqui eu pergunto: o que foi aprendido? O que o aluno sabe, como ele está aprendendo, o que ele aprendeu. Vou diagnosticar o que o aluno sabe. Vou formar o que ele está aprendendo. Vou somar o que foi aprendido. Então, os exemplos de avaliação formativa é uma prova do final do bimestre, um trabalho final, um produto final que foi entregue. A avaliação somativa, ela ocorre ao final de um período, de uma etapa e até mesmo de um capítulo, de uma sequência didática. A avaliação somativa, ela busca verificar os resultados alcançados. Exemplos comuns da avaliação formativa: prova final, trabalho final, produto final, o fechamento do bimestre, o fechamento da etapa. Atenção!
A avaliação somativa, ela não é errada. Ela pode, ela deve acontecer. O problema ela acontece quando ela é a única forma de avaliar e eu não estou dialogando com o processo de ensino-aprendizagem. Não estou usando ela como mediação, né? Eu estou usando ela como exame, como classificação. Aí não pode, ok? Então, trouxe para vocês agora um quadro. Vamos organizar, então, na nossa cabeça os tipos de avaliação e como que eles acontecem. A avaliação diagnóstica, ela acontece antes. Ela identifica os conhecimentos prévios. A avaliação formativa, ela acontece durante o processo. Ela acompanha todo o processo. A avaliação somativa, ela acontece depois da aprendizagem e ela verifica o resultado. Esse quadro que está para vocês, ele é essencial para a prova de vocês. Porque as questões, elas geralmente apresentam uma situação e pedem o candidato que identifiquem o tipo de avaliação, certo? Então, nós precisamos pensar. A diagnóstica é antes, é os conhecimentos prévios. A formativa é durante, ela acompanha. A somativa é depois, ela mostra o resultado. E nós temos também uma nova, né, um tipo de avaliação que nós chamamos como avaliação emancipatória. Ela está relacionada à autora Ana Maria Sal. A avaliação emancipatória ela está relacionada à formação crítica, à autonomia, à transformação social. Aqui nós temos uma forte influência de Paulo Freire, pois ela entende a avaliação como um processo de reflexão sobre a realidade do estudante, sobre a realidade do momento. Nessa perspectiva aqui, o estudante não é apenas avaliado, ele participa, ele vai refletir, ele vai analisar toda a trajetória e vai compreender o processo educativo, certo? Então, o objetivo aqui dessa avaliação de Ana Maria Sal, influência de Paulo Freire, o objetivo é autonomia, reflexão crítica e transformação social, certo? Então, nós temos aqui, estudantes analisam problemas sociais e refletem sobre a sua cidade. Eu estou colocando os estudantes para participarem de todo o processo, inclusive de analisarem e darem respostas. Eu tenho aqui uma avaliação emancipatória, quando os estudantes analisam problemas sociais, refletem sobre a sua própria realidade e participam da avaliação do processo. Estamos diante aqui, de novo, de uma concepção emancipatória. O foco não está apenas no conteúdo, ele está além disso, ele está numa formação crítica do sujeito. Lá nas provas de vocês, nas bancas de vocês, as palavras que mais vão aparecer: autonomia, criticidade, transformação social e participação. Falar de avaliação emancipatória é falar de autonomia, criticidade, transformação social e participação. Marquem aí do lado de emancipatória: autonomia, criticidade, transformação e participação. Como que eu vou identificar tudo isso, então, na minha prova? Aqui é uma sugestão para vocês gravarem as palavras-chave, tá? Se a situação fala em conhecimentos prévios, estamos falando de uma avaliação diagnóstica. Se a questão fala de acompanhamento, de feedback e intervenção, estamos falando do processo durante, né? Então, é uma avaliação formativa ou mediadora. Se eu estou falando de resultado final, eu estou falando em somativa. Só um minutinho, gente.
Voltamos. Desculpa, é que eu estou com 2 crianças em casa de férias, tá? Então vocês me desculpam, vamos continuar. Vamos voltar no meu raciocínio que eu até acabei me perdendo. Se nós estamos falando de conhecimentos prévios, nós estamos ligando com a avaliação diagnóstica. Se a questão falar de acompanhamento, feedback ou até mesmo intervenção, nós estamos falando de avaliação formativa, avaliação mediadora, Jussara Hoffmann, tá? Se a questão fala de resultado final, nós vamos pensar em avaliação somativa. Se a questão fala de diagnóstico, inclusão, tomada de decisão, nós vamos falar de Cipriano Lucchesi. E se a questão estiver falando de autonomia, de criticidade, nós vamos falar de avaliação emancipatória. Então, pensem, se lá na prova de vocês, se na questão de vocês aparecer conhecimentos prévios, liga para avaliação diagnóstica. Se falar dentro da questão que o professor, o docente está fazendo acompanhamento, eu estou falando de avaliação formativa de Jussara Hoffmann. Se a questão fala sobre resultado final, fechamento, eu estou falando de avaliação somativa. Se eu estou falando de diagnósticos e intervenções, se eu estou falando de inclusão, se eu estou falando de tomada de decisão, eu estou falando de Cipriano Lucchesi. Se eu estou falando de criticidade, de autonomia, o estudante está participando, aí eu estou falando de uma avaliação emancipatória. Trouxe para vocês aí, depois eu vou colocar lá no grupo, um mapinha conceitual. Avaliar é compreender o processo para tomar decisões pedagógicas. Certo? Avaliar não é prova. Avaliar é compreender o processo. E eu trouxe para vocês a ideia de Cipriano Lucchesi, avaliação diagnóstica inclusiva. Avaliar não é examinar, é diagnosticar para intervir e incluir. Tá? As palavrinhas-chave do Lucchesi: diagnosticar, tomar decisões, intervir, incluir o estudante. Jussara Hoffmann, avaliação mediadora. Avaliar é acompanhar o processo de construção do conhecimento. Tá? Temos aí acompanhar, observar, mediar, intervir no processo. E nós trouxemos a avaliação emancipatória. Avaliar é um ato político que forma sujeitos críticos, autônomos e transformadores. Palavrinhas-chave: criticidade, autonomia, participação e transformação social. Nós estamos fechando a nossa aula de hoje com esse mapa. Lembrando que a LDB nos diz que a avaliação deve ser contínua, cumulativa e qualitativa. E temos Cipriano Lucchesi, que nos ajuda a diferenciar exame e avaliação, mostrando que avaliar é diagnosticar, é intervir, incluir. Jussara Hoffmann nos apresenta a avaliação mediadora, centrada no acompanhamento do percurso. Avaliar é acompanhar todo o processo. Ana Maria Sal contribui com a avaliação emancipatória, voltada à autonomia, à transformação social. E vamos relembrar que nós acabamos de falar, os 3 tipos de avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Antes, durante e depois. Isso nos ajuda a compreender os diferentes momentos da avaliação. Tá? Mas as bancas adoram pegadinhas. Né? Nos processos seletivos temos muitas. Atenção às principais. Quando eu falo de prova, eu não estou definindo avaliação nenhuma. Prova é instrumento. O mesmo instrumento, ele pode ser usado com diferentes finalidades, com diferentes concepções. Eu posso dar uma prova classificatória voltada para
ser um exame, como eu posso dar uma prova diagnóstica voltada para uma avaliação diagnóstica no qual eu vou fazer uma mediação de aprendizagem. Nota não é sinônimo de avaliação. A avaliação mediadora, ela não acontece no improviso. A avaliação mediadora, ela exige intencionalidade, ela exige registro, ela exige intervenção. Se eu vou utilizar um exercício, uma avaliação, para saber qual o próximo passo que eu vou dar, eu preciso ter pensado nisso. Para que eu consiga realmente diagnosticar onde o estudante está, como que vou dar o passo para ele avançar. Tá? O que define a avaliação é sempre a finalidade pedagógica. E lembrem-se, Cipriano Lucchesi trouxe muito isso. Recuperação não é punição. É a forma de eu diagnosticar, analisar o erro e dar os próximos passos. Tá? O que você tem que sair hoje e tem que lembrar e não vai mais esquecer? Tá? LDB significa avaliação contínua, cumulativa, qualitativa. Cipriano Lucchesi significa avaliação diagnóstica inclusiva, voltada para a tomada de decisão. Jussara Hoffmann significa avaliação mediadora, acompanhamento, intervenção no processo. Ana Maria Sal significa avaliação emancipatória. Lembra que ela está muito relacionada com Paulo Freire. Emancipatória, autonomia, criticidade. A avaliação diagnóstica acontece antes. A avaliação formativa acontece durante. A avaliação somativa acontece depois. Tá? As bancas de seletivos raramente perguntam o conceito de avaliação. Ela apresenta uma situação pedagógica e vocês têm que identificar qual a concepção que está ali. Por isso que em todos os slides eu trouxe palavras-chave para vocês. Essas palavras fazem vocês irem para o caminho de qual autor, de qual tipo de avaliação. Quem compreende os autores identifica a resposta mesmo sem decorar a teoria. Por isso que eu falei, prestem muita atenção nas palavrinhas-chave, tá? Mais do que decorar conceitos. É importante aprender e identificar a concepção de avaliação presente. Em cada situação pedagógica, existe uma concepção ali por trás. Existe um conceito. Existe uma intencionalidade. Tá? É isso que as bancas costumam cobrar. Avaliar não é apenas verificar quem aprendeu. Avaliar é compreender como cada estudante está aprendendo e decidir o que fazer para que todos avancem. Tá? Então, vamos levar hoje. LDB, contínua, cumulativa, qualitativa. Lucchesi, avaliação inclusiva, diagnóstica. Hoffmann, avaliação mediadora. Sal, avaliação emancipatória. Diagnóstica, antes. Formativa, durante. Somativa, depois. Com isso, eu desejo para vocês muito estudo e desejo sucesso.